Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículos de 35 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Tudo é dele, tudo por ele, tudo para ele. A palavra de Deus nos diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém? Este é um hino de adoração. É um dos trechos mais belos e profundos da carta de Paulo aos Romanos, uma oração de adoração que brota no coração de Paulo e que Paulo vai transmitir àquela igreja ali em Roma. Paulo acaba de encerrar aí, entre o capítulo 9 até o capítulo 11, uma série de explicações aí sobre o plano de Deus para a salvação do homem, para a história da salvação do homem. Ele mostra, entre o capítulo 9 e o capítulo 11, que Israel foi escolhido por Deus. Muitos israelitas, nós sabemos, ao longo da história, eles rejeitaram o Messias. Isso abriu a porta para a salvação dos gentios. Olha que bênção. Não era só para aquele povo de Israel, é para todos. Então, abriu a porta aí de salvação dos gentios, o povo que não era o povo escolhido por Deus, franqueado a todos a salvação. E no fim, Deus ainda tem um plano de restauração. Paulo ainda fala nesse hino de adoração, nesse hino de louvor, que nós vemos aí no capítulo 11, a partir do versículo 33, que há restauração para Israel. Versículo 33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo, ele vai se maravilhar aí, expressar como ele está maravilhado com a profundidade das riquezas de Deus. O quanto é inesgotável a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ele entende, Paulo entende, que Deus vê o todo, enquanto nós vemos só uma parte. Deus vê tudo. Nós vemos só aquilo que os nossos olhos alcançam. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, podemos confiar no seu caráter e na sabedoria dele, porque ele vê tudo. Ele está em todos os lugares. Ele enxerga o fim desde o começo. Deus vê todas as coisas. E Paulo ainda segue aí: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Insondáveis e inescrutáveis significa que não dá para medir nem investigar completamente. Deus não se mede. Nós temos limites. Deus é infinito. Deus age de modos além da lógica humana. Deus está muito, muito acima de cada um de nós. Deus, nem sempre nós compreenderemos os porquês de Deus, mas podemos descansar em quem é Deus. É exatamente isso que Paulo está falando nesse hino de adoração. No verso 34, ele faz uma pergunta, começa fazendo essa pergunta: pois quem conheceu a mente do Senhor? E segue perguntando: ou quem foi seu conselheiro? Aí Paulo vai citar aí o livro de Isaías, capítulo 11, 13. Ele lembra que ninguém pode aconselhar Deus ou entender totalmente o seu pensamento. Deus não precisa dos nossos conselhos, meu e seu. Ele é autor da sabedoria, ele sabe todas as coisas. E isso ensina a cada um de nós que nós podemos confiar e não discutir, apenas confiar. No verso 34, 35, nós vemos: ou quem continua perguntando, ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado. Ninguém pode dar algo a Deus primeiro como se ele devesse algo em troca. Tudo o que temos vem dele. É isso que Paulo está falando.
Nossa relação com Deus não é de troca, mas de graça. Tudo o que recebemos é favor imerecido. Nem mesmo a salvação nós merecíamos, mas é favor imerecido, é pela graça de Deus. Graça e misericórdia dele. No verso 36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí aqui é o ponto central desse pequeno texto, desse louvor de adoração, esse momento de adoração que Paulo escreve. O ponto principal da adoração de Paulo, dele. Deus é a origem de tudo. Por meio dele, ele sustenta todas as coisas. Deus governa o mundo. Deus governa as nossas vidas. Tudo acontece quando nós cremos nele com a permissão dele. Ele tem o governo. Por meio dele, ele sustenta tudo. Para ele, tudo existe para a sua glória. Eu e você existimos para adorá-lo, para glorificá-lo. O universo, a história, a nossa própria vida tem propósito, glorificar a Deus. Ele é o centro de tudo. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A oração, ela nos ensina que devemos ser humildes. Reconhecemos que tudo que temos e somos vem de Deus. Devemos ser gratos, agradecer por cada bênção, dom e oportunidade que nós temos. Há poucos minutos nós oramos por uma pessoa que nós não sabemos quem é, não conhecemos, passou por uma situação, uma circunstância difícil e nós não sabemos quem é. E nós vemos que todas as oportunidades que nós temos, nós devemos glorificar e ser gratos ao Senhor. Você está aqui nesta noite, vivo, aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, é uma oportunidade que você deve ser grato. Talvez essa pessoa não teve a oportunidade de agradecer pelo dia dela e terminou o dia dela com essa situação. Então, agradeça por hoje, agradeça por agora. Você está aqui com a oportunidade de adorar e louvar o nome do Senhor. A oração também nos ensina que nós devemos ser dependentes do Senhor. Ao orar, entendemos que não somos autossuficientes, somos dependentes de Deus, da resposta de Deus. Semana após semana nós estamos aqui orando, entregando os nossos familiares, as nossas vidas, as nossas lutas, os nossos problemas nas mãos de Deus, porque nós precisamos de uma resposta, nós desejamos uma resposta de Deus. Então isso é dependência de Deus. Precisamos de Deus em tudo, em todos os momentos. Então, devemos adorar. A oração não é apenas pedir, mas glorificar a Deus. Então, devemos adorá-lo, alinhar os nossos propósitos aos dele, buscamos que os nossos desejos e vontades sejam conformes ao propósito de Deus. Devemos colocar diante do Senhor o que nós desejamos, mas que tão somente a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas. Ter motivações corretas. Não só para aquilo que eu quero. Oramos não apenas por bênçãos, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da minha vida, através do meu testemunho. Então, devemos ter motivações corretas nas nossas orações. A Ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Esse é o fechamento do raciocínio de uma declaração de louvor que Paulo faz. Ele fecha essa oração, ele fecha esse momento de um hino de adoração a Deus, falando glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É uma conclusão natural da oração. Tudo termina em louvor a Deus. Louvor a Deus deve ser contínuo. Ele é contínuo na vida do crente. A oração deve sempre conter um louvor, independente das circunstâncias. Nem sempre é fácil fazer uma oração de louvor. Nem sempre é fácil fazer uma oração de gratidão, quando nós estamos passando por circunstâncias contrárias. O nosso foco não está apenas no agora, neste momento, no agora, mas na nossa glória eterna ao lado de Cristo. Que, ao dizermos amém, estejamos afirmando
que nós confiamos e nos rendemos à vontade soberana de Deus. Quando nós dizemos amém, ou quando nós oramos e falamos, Senhor, amém, em nome de Jesus, amém, estamos afirmando que nós confiamos plenamente nesse Deus pelo qual nós oramos e nos rendemos à sua vontade soberana. Tem uma ilustração que eu gostaria de contar para você, uma ilustração simples, mas que eu gostaria que você prestasse atenção. A carta no correio. Uma senhora idosa, viúva e de poucos recursos, vivia sozinha numa pequena casa muito simples. Um dia, faltou-lhe tudo. Faltou comida, faltou gás, faltou dinheiro, mas ela não se desesperou. Foi até a mesa, pegou um papel e escreveu uma carta para Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo e confio em ti. Hoje eu não tenho nada para comer. Por favor, mande o que o Senhor quiser. Tua filha, Maria. Ela pegou um envelope, colocou a carta e foi até o correio simplesmente com o endereço para Deus no céu. O carteiro, curioso, abriu a carta e ficou comovido com aquela cartinha. Mostrou aos colegas e todos fizeram uma vaquinha para comprar mantimentos para aquela senhora. Colocaram tudo em uma cesta e entregaram na casa da senhora sem se identificarem. Ao ver a cesta, ela começou a chorar e a agradecer. Obrigada, Senhor. Senhor, o Senhor nunca falha comigo. Um vizinho, vendo aquele movimento, vendo aquela senhora dando glórias a Deus, zombou e falou, foi um carteiro que trouxe isso, não é Deus. E ela respondeu com um sorriso sereno. Ah, meu filho, Deus até usou o carteiro, mas foi Ele quem respondeu a minha oração. O que nós aprendemos com essa simples ilustração? Deus responde às nossas orações de maneira inesperada. Às vezes por meios simples, por meios humanos e às vezes por meios tão discretos que nós às vezes nem percebemos. Mas Ele sempre ouve o clamor de um coração sincero. Ele está ouvindo as suas orações. Ele está ouvindo o que você tem colocado diante dEle. Nenhuma oração é desperdiçada. Queria te dizer nessa noite, minha irmã, meu irmão, talvez você tenha tentado viver do seu jeito, buscando sentido, controle, felicidade em suas próprias forças. Mas o Espírito Santo te convida a voltar às origens, à fonte de tudo. Talvez você tenha andado tão distante de Deus, buscando em tantas outras coisas, prazeres que não vão te levar a lugar nenhum. Volte para Deus. Busque a Ele em oração, reconheça que tudo é dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Para Ele são todas as coisas. Assim como Paulo afirma nesse hino de adoração, tudo é para Ele. Seus planos, seus medos, seu futuro, entrega tudo para Ele. Deixa tudo nas mãos dEle, deixa Ele cuidar de você. Coloque tudo na mão daquele que criou a sua vida, sustenta a sua vida e tem propósito para a sua vida. Que Deus abençoe você. Paulo encerra essa oração com esse amém que Paulo encerra. Ele está querendo dizer, depois de tudo que vi sobre o plano da salvação, só posso me ajoelhar e dizer a Deus, glória a Ele eternamente. Que Deus abençoe a sua vida. Que você pense, assim como essa senhora, Deus responde de formas que nós às vezes não entendemos, mas é a resposta de Deus para a sua vida, porque Deus sempre quer o melhor para você. Que Deus te abençoe. Tudo dele, tudo para Ele, tudo por Ele. Amém?